Olá pessoal, tudo bem? Bom, então se você está começando a assistir esse vídeo e não assistiu o vídeo da semana passada, eu sugiro que você dê um pause e assista a entrevista número 1 com o Dr. Sócrates, um convidado que eu trouxe para falar para vocês sobre autismo, é um neuropediatra especialista nisso. A gente conversou muito sobre estatística, sobre diagnóstico e eu deixei para falar nesse vídeo uma coisa que cada vez mais a gente tem entendido e na verdade algo que, vamos lá, uma década atrás era um mistério ainda, né? Que é a relação do intestino com desordens neurológicas, né? Um dos vídeos mais assistidos do meu canal do YouTube foi o vídeo onde eu falo sobre o intestino, sobre a barreira mecânica que existe no intestino, que é a barreira que escolhe o que entra, o que não entra em contato com o corpo, né? É uma barreira absortiva e que existe uma patologia chamada de hiperpermeabilidade intestinal, que é uma patologia onde existe uma quebra dessa barreira mecânica no intestino, permitindo que o corpo absorva uma série de endotoxinas, de coisas que não são legais. E a quebra dessa barreira intestinal, ela é um fator que está intimamente associado à quebra da barreira hematoencefálica. Barreira hematoencefálica, o nome é feio, mas o Dr. Sócrates vai explicar para nós o que é essa barreira e qual é a função dela. Conta aí, doutor. Ok, então, Samuel, falando da barreira hematocefálica, o que é a barreira hematocefálica? Então, como pelo nome, né, é uma barreira de proteção que impede que determinadas substâncias, toxinas ou determinados produtos de degradação de algumas células dos nossos organismos passem então para o nosso sistema neuronal, né? Nosso sistema neuronal ele é formado então por um conjunto de células que tem como suas células principais os neurônios. E também tem outras células que são as células da glia, que entre elas a gente pode destacar os oligodendrócitos, entre outros, que são células que vão ajudar então os neurônios com coisas com relação a como eles vão ter a sua arquitetura, da parte também de como vai ser feita a nutrição e também a organização dessas estruturas. Então a barreira é uma estrutura que vai impedir então que essas substâncias, toxinas, drogas, entre coisas, cheguem ao nosso sistema nervoso central. Só que ela tem uma certa permeabilidade, né? Que ela vai fazer com que passe coisas que também vão ser importantes para o desenvolvimento desse cérebro, mas tentando impedir outras. Mas ela pode ser atingida por situações e que fragilizam essa barreira. E essa fragilidade da barreira em determinadas situações podem fazer com que essas substâncias que não deveriam estar em contato com os neurônios passem a ficar. A gente sabe que situações em que aumentem então processos inflamatórios, essa barreira, então, ela pode ficar inflamada e a inflamação dessa barreira vai ter como uma das principais características, então, o afrouxamento, né? A redução desses espaços e com a abertura deles, acaba, então, entrando essas substâncias e essas substâncias, então, podendo causar um dano que pode ser agudo, mas muitas vezes crônico para esses pacientes. Então, a nossa barreira hematocefálica estar, então, funcionando de maneira adequada, ele é um fator muito importante para evitar o desenvolvimento e o surgimento de doenças neurológicas e neuropsiquiátricas nos nossos pacientes. Então, olha a importância dessa barreira. E quando a gente começou a entender que danos na barreira intestinal aumentam a probabilidade de danos nessa barreira que protege o cérebro, a gente começou a entender uma série de desordens, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. Mas demorou um pouco para a gente associar o autismo a isso, né? Porque daí também entra a questão muito forte do aspergillus, né? Que é um fungo, é uma aflotoxina, né? Que está muito presente no trigo e no amendoim. Inclusive tem uma série de estudos mostrando a relação do amendoim com a piora de crianças que já têm o diagnóstico do autismo, né? Porque me parece que ele é um fungo que a barreira hematoencefálica protegeria,
mas uma vez que haja esse rompimento, ele passa para o cérebro e é extremamente danoso, né? Uhum. O que nós temos, assim, de mais atual, quando comentamos com relação a isso, né, da parte da alimentação, é o que a gente acaba vendo, né, porque se essa barreira, então, ela está desprotegida, acabam passando substâncias que vão atuar nesses neurônios, assim, e essa atuação, ela pode ser muito deletéria, né, muitos de subprodutos de alimentos nossos, né, que a gente tem ingerido atualmente por mais quantidade que nesses produtos industrializados, como grandes quantidades de açúcar, grande quantidade de sal, desses alimentos ricos em carboidratos, com vários tipos de farinhas, uma grande quantidade de glúten, entre outras coisas. Quando a gente for levar em consideração o amendoim, existem vários locais no mundo onde que ele é altamente utilizado. A gente pode pegar o exemplo dos Estados Unidos, onde que pasta de amendoim é um alimento que é utilizado por crianças desde muito pequenas, né? Se viu que, na verdade, o exagero dessas substâncias ela pode ser bem prejudicial, porque muitos deles eles podem acabar, né, depois de serem absorvidos e chegando no nosso cérebro, quando que ele não está bem protegido pela nossa barreira hematocefálica, sendo progressivamente transformados em neurotransmissores e, na maioria das vezes, neurotransmissores excitatórios, né? A gente sabe se a gente tem em várias situações assim neuropsiquiátricas uma quantidade de excitação exagerada dos nossos neurônios, eles acabam fazendo uma cascata de reações totalmente desorganizada, e isso acaba fazendo com que a gente acaba intensificando alguns caminhos neuronais em detrimento a outros, e às vezes esses caminhos neuronais eles vão levar em situações como o Samuel comentou, né? Em situações, então, de depressão, de ansiedade, porque, na verdade, a gente não tem uma coisa equilibrada. O que a gente tem que pensar do nosso ponto de vista de saúde neurológica e saúde mental, que a gente precisa ter um equilíbrio. E esse equilíbrio vai se basear, então, nas nossas sensações, nos nossos sentimentos, mas vai se basear também no equilíbrio, então, como estão as nossas coisas químicas, né? Como estão os nossos neurotransmissores, como é que estão, então, os produtos que vão ser utilizados para a formação dessas células. Então, se eu acabo, então, tendo, então, uma alimentação direcionada e focada muito numa alimentação muito restrita e altamente industrializada, eu vou ter só um subtipo de produto, e esse subtipo de produto quando ele vai ser então utilizado para a produção desses neurotransmissores e também nessa parte então da formação e, né, do desenvolvimento neuronal, na verdade então vai ter falhas, porque na verdade quando a gente fala não só no nosso cérebro, mas no nosso organismo como um todo, ele se baseia no equilíbrio. Então essa falta de equilíbrio, quando eu tenho, então, situações onde eu foco em produtos específicos, sem que eu tenha uma grande variabilidade, eu acabo, então, fazendo grupos específicos de neurônios ativados, grupos específicos de neurônios inativados, e essa situação, então, ela vai ser totalmente prejudicial para aqueles pacientes. Então, no caso, levando a essas patologias e também o autismo, como a gente comentou. Claro que para que ocorra o autismo, e essas situações elas vão ocorrer durante a vida fetal, então durante a gestação desse bebê e nesses primeiros anos de vida. Então, mostrando, né, que não existe nenhum momento da vida onde que eu possa me descuidar disso, onde que eu possa me descuidar da minha saúde, da minha alimentação, de como eu lido com as coisas, né? Porque, na verdade, para uma situação tão importante como essa, muitas vezes não é nem essa criança ou esse feto que vai ter direcionamento do que ele vai usar e de como as coisas vão acontecer. É até na própria formação, então, como a mãe dele vai lidar com isso. Por isso a importância quando a gente fala da história da preparação da gestação, né? Que a gente precisa, então, a mulher, quando vai gestar, ela precisa, então, ter isso em mente. A história do equilíbrio e de alimentos e mais saudáveis e não exagerar em nada. Nada que é demais vai ser bom em nenhum momento da vida. Quando você fala de neurotransmissores excitatórios, talvez o universal seja o próprio glutamato, né? Principal. E que
está em abundância em todos os produtos embutidos, né? Que é a base do café da manhã de muitas pessoas, né? Aquele pãozinho com peito de peru, a salsicha tem muito glutamato, né? E isso, a tristeza que eu tenho é que quando um paciente recebe um diagnóstico como esse, de um desequilíbrio neurológico, pouquíssimos são os médicos que dão um pitaco na alimentação, né? Que dão um conselho nutricional, olha, para de consumir isso, aquilo, né? E dentro da tua experiência de consultório com crianças autistas, você consegue perceber eu não vou dizer a cura, mas uma melhora no comportamento das crianças que mudam a sua alimentação? Com certeza, assim, a gente consegue ver em graus variados, assim, uma diferença bem importante, assim, até porque do ponto de vista, assim, da embriogênese que se tem, né, se sabe que muito dos neurônios que estão disfuncionais no autismo, eles têm a mesma origem embriogênica dos neurônios intestinais, né, então, até a própria comunicação entre essas duas situações, né, e essa inter-relação, tanto que as crianças com transtorno do espectro autista, eles têm uma proporção de doenças gastrointestinais muito maior do que as crianças que não têm. Até fazendo essa história que a gente comentou da suscetibilidade, né? Então, eu tenho essa relação, esse eixo, então, cérebro, intestino e imunidade, e se já são pacientes que têm doenças gastrointestinais já de base, eles têm um risco muito importante, então, para a doença celíaca, para a doença do refluxo gastroesofágico, para alergia à proteína de leite de vaca, para intolerância à lactose. Então, mostrando uma associação muito forte e até pode ser muito relacionado com essas coisas dos neurônios disfuncionais com a mesma origem embriogênica. Então, a gente consegue ver que essa modificação pode fazer bastante diferença. Claro que, como a gente sempre comenta da história da medicina integrativa, a gente avalia cada paciente como cada paciente. Alguns têm uma resposta melhor para alguma situação, outros para outras, mas assim, modificar a alimentação no intuito de tornar a alimentação mais saudável e que ela seja no sentido assim o mais variável e não localizada em um alimento específico faz uma diferença bem importante. Mesmo que isso seja uma situação não tão fácil nos pacientes com transtorno de espectro autista. Porque quando a gente falou até no vídeo anterior com relação à restrição e os interesses restritos, muitas vezes uma das restrições mais importantes deles são as restrições alimentares, assim. Eles acabam, muitas vezes, por ter esse repertório restrito, querendo se alimentar só da mesma maneira. Então, muitas vezes, a família evita, então, para entrar em conflito com aquela criança, alimentando ele sempre daquela mesma maneira, o que pode se tornar cada vez mais maléfico para essa situação. Então, quando a gente faz essa modificação, conversa com a família sobre essa importância, a gente consegue ver coisas bem diferentes, assim, porque essa associação é muito comum, muito importante, e como a gente vê até pelos próprios estudos experimentais que cada vez mais têm sido feitos, né? Eu posso até dar um exemplo que é um estudo interessante, que eu li isso faz pouco tempo, que eles fizeram um modelo animal de autismo que eles criaram, que foi através então de uma gestação de uma rata. Eles criaram uma prole de ratinhos que apresentavam características do transtorno de espectro autista, só mudando a microbiota daquela rata. Pegaram um período específico da gestação da rata, que é uma gestação curta, que seria correspondente aos primeiros 2 trimestres da gestação, né, os primeiros 6 meses da gestação, por exemplo, de uma mulher, e colocaram naquela microbiota determinados patógenos bacterianos, e só isso foi suficiente para transformar a prole dessa rata em ratinhos que tinham características autistas, que seriam que ficavam mais isolados dos outros e que ficavam fazendo movimentos repetitivos. Então, mostrando a importância, né, do nosso cuidado com a nossa alimentação e do nosso cuidado com a nossa microbiota, né, as nossas bactérias intestinais, né. Cada vez mais, e isso é o que a gente tem comentado bastante, a importância de como a gente lida com ela.
de como, até porque o alimento que a gente digere também vai ser o alimento dessa bactéria, como essas bactérias vão ser. E a gente sabe que dependendo de determinados alimentos que a gente come, determinadas bactérias vão crescer mais, vão crescer menos. E esse crescimento de determinadas bactérias, entre aspas, nocivas, ela pode ser muito prejudicial, e que muitas vezes se achava que era só muito prejudicial para o nosso intestino, mas não. Ela é muito prejudicial para o nosso organismo como um todo, e como nós estamos falando agora de transtornos no desenvolvimento, para o nosso cérebro de uma maneira muito importante. Bom, doutor, então assim, primeiro, meus parabéns por você decidir pensar fora da caixa. Como eu falei, são poucos médicos que eu vejo hoje tratando a questão do autismo ou de qualquer outra doença neurológica de um modo multifatorial e principalmente englobando essa questão intestinal, alimentação. Então fica aqui a minha admiração pelo teu trabalho em relação a isso. Agradecer você pelo teu tempo de ter vindo aqui dividir um pouquinho do teu conhecimento com o nosso público, e vamos pensar num próximo vídeo aí para falar sobre outras alterações, não do autismo, mas podemos falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre pânico. A gente vai bolar um novo vídeo aí para falar com você sobre isso. Pessoal, muito obrigado. Se você gostou, dá um likezinho aí, compartilha o vídeo, se inscreva no nosso canal. Gratidão. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. Você se inscreve aqui nesse link e a partir daí você vai começar a receber também muito conteúdo exclusivo que só você inscrito nesse link vai receber. Tá bem? Namastê.